Personalidades que, através de suas histórias, empresas, serviços e trajetórias de vida, fazem dessa região um lugar especial. Você acompanha a partir de agora Café com a Guarujá. Apresentação Robson Lunardi. Boa tarde, senhoras e senhores. A partir desse momento entra no ar o Café com a Guarujá, aqui na rádio, nessa Orleans. Boa tarde, senhoras e senhores. A partir desse momento entra no ar o Café com a Guarujá, aqui na cidade de Orleans, nessa santa e bela Catarina, nesse Brasil do meu Deus. Muito obrigado aí por sua audiência. Eu tenho que citar alguns registros aí. O Iquinha está matando porco uma hora dessa lá no Rio Belo e está escutando a Guarujá. O Robson Franco lá na Itália, na cidade de Verona, está nos ouvindo, muito obrigado. E a Malu Cordini, antes do programa, recebia um WhatsApp aí dizendo que escuta todo dia numa financeira que ela trabalha lá em Florianópolis, a dona Dora, tirando leite e vaca, lá no Cachorrinho. Muito obrigado a todos. Eu quero dizer que esse programa é feito com o coração e aí é por isso dessa diversidade de audiência por esse mundo todo, e acabaram de descobrir aí um planeta novo chamado Kepler. Se tiver alguém nos ouvindo lá, muito obrigado aí também por sua audiência. Meu nome é Robson Lunardi e eu entrevisto a partir de agora Henrique da Lapa Lunardi, advogado, empresário de dois ramos, da área educacional e surpreendendo a cidade de Orleans, fazendo uma fábrica de chocolate, uma loja de chocolate, um lugar encantado que a gente tem que entrar ali. Ó. Não deixa de passar quem estiver por aí. Muito boa tarde. Henrique, que é filho do meu querido irmão, Janor Lunardi, e da minha querida amiga Andréia, que é uma pessoa que tem um coração maior que ela. Muito boa tarde, Henrique, é uma satisfação ter você aqui. Eu sempre começo perguntando, que satisfação, que ideia gostosa essa de vir aqui para Orleans e colocar uma loja de chocolate. Como é que teve essa ideia? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Robson, obrigado. Fiquei espantado com a audiência enorme, até em Kepler, então. Fantástico. Não é garantido, mas quem estiver por lá, sinta-se cumprimentado. Mas ressalto que em Criciúma ouço o seu programa, então, assim, de fato, a abrangência é bem grande. Longe de mim ser Willy Wonka, né? Trazer uma fábrica de chocolate para cá. Queria muito ser ele. Mas o resultado para as crianças, eu acho que é o mesmo. Muitos, inclusive, falam que estão indo pelo cheiro, né? Então não sabem onde fica, né? Tá na Rua 15, legal, perto da Rádio Guarujá, mas vai pelo cheiro que chega fácil também. A ideia de montar a loja Cacau Show aqui, ela nasceu, lógico, de um sonho, tanto meu quanto da minha mãe, e em criar um negócio que tinha um pouco esse foco de criar felicidade, de dar desejo. E então surgiu essa oportunidade. Por óbvio, concluímos esse estudo, essa empresa, após um longo estudo, junto inclusive da franqueadora, que definiram como Orleans uma boa cidade, um bom polo para então implantar uma unidade da Cacau Show. Após essa resposta positiva da franqueadora, então, começamos o empreendimento e a abertura na sexta-feira foi um trabalho de um ano, de trabalho intenso e dedicado para conseguir chegar na sexta-feira, então, abrir as portas para a população de Orleans. Eu acho assim que eu não sirvo para trabalhar em fábrica de chocolate, em loja de chocolate, nesse empreendimento, porque eu ia comer tudo estoque. Mas quando você fala aí de felicidade, eu acho que é isso mesmo, né? Quem trabalha ali dentro, você vender chocolate, e principalmente a Cacau Show, como é que tivesse papel, como é que tivesse conhecimento com a Cacau Show? Antes de empresário... O que da Cacau Show? Sim. Antes de empresário, na verdade, eu era um franco consumidor da Cacau Show. E também tenho esse problema que tu tens de comer o estoque, na verdade, né? Então, assim... Fica aí na loja um pouquinho e vai embora. Vai embora, enfim, toma um café e volta para não comer tudo, né? Porque, de fato, é muito gostoso. E a ideia surgiu exatamente disso, conhecer a Cacau Show pelo consumo, por ser consumidor. E então tomei ciência também porque tem uma rede franqueada em Criciúma, a Damásio Educacional, e como estou no meio de franquias, então tomei conhecimento desse negócio, também numa rede franqueada,
E aí, então, criou meu desejo, a vontade de fato, ingressar nesse meio. Porque no Damásio eu digo que a gente vende sonho de aprovação, vende sonho de OAB, e na Cacau Show nós vendemos felicidade. Felicidade por meio de chocolate. Oh, que legal. O que é uma franquia? Uma franquia, na verdade, funciona, claro, né, em um minuto, para dizer aqui para vocês, é uma licença que uma empresa grande, uma empresa que tem um renome nacional, concede a uma pessoa para que faça o uso da marca. Então, a Cacau Show, por óbvio, ela está sediada em São Paulo, Itapevi, tem mais de 2.000 lojas em todo o país, e ela concede o direito de uso do nome a um franqueado. Então, o franqueado tem que seguir uma série intensa e muito cansativa de requisitos para poder cumprir a abertura de uma loja. Então, as cores da loja é uma determinação da franqueadora, a vitrine é determinação da franqueadora, a exposição de produtos na loja é uma determinação da franqueadora, os móveis são uma determinação da franqueadora. Enfim, então franquia é isso. Uma empresa concede o direito de uso da marca desde que cumpra alguns requisitos. Quer dizer, a mesma coisa que você encontra aqui em Orleans, você encontra na loja de Criciúma, na de São Paulo, é um padrão. Exatamente, mais ou menos isso. Exatamente isso. Produto que tem aqui. Tudo o que eu disse, você resumiu muito bem. É um padrão que existe. Então, o produto que tem aqui é o mesmo produto que você vai comprar em São Paulo. É o mesmo produto que você vai comprar no Rio de Janeiro, em Criciúma, em Braço Norte. Não tem problema. Esse padrão é um dos requisitos da franquia. Tivesse na fábrica lá em São Paulo? Tive. Como é que é feito o chocolate? É fantástico, né? O que tem lá dentro? A produção. Vamos brincar um pouco de ser criança. Cheio o cacau lá? Na verdade, a Cacau Show, ela trabalha, tem fazendas próprias mesmo, Espírito Santo. Então, acho que são mais de 40.000 hectares. É uma fazenda de cacau. Fazenda de cacau, exatamente. A gente fabrica o nosso próprio cacau. O cacau fica, então, fabricado no Espírito Santo e outros estados. Inclusive, tem um chocolate, um tablete de chocolate na Cacau Show de 100 gramas, que explica certinho, inclusive, a localização geográfica dessa fazenda. Então, muito interessante. Lá consta a localização, longitude e latitude. Muito interessante. Quem quiser conhecer, eu posso mostrar na loja. Coloca ali na internet e, de repente, dá para entrar lá no Google e Legal. Assim segue. Exatamente. Você vai conseguir ver onde é a fazenda da Cacau Show. Lá é feito o cacau, produzido o cacau. Na própria fazenda, eles extraem o licor de cacau, uma massa de cacau. Essa massa de cacau que chega na indústria em São Paulo. E lá, então, é feito todo o processo. Tem uma publicação nossa aqui na Guarujá dessa semana que você presenteou todo o time aqui, deu uma... Eu não vou dizer que deu uma briga, mas foi uma repartição assim, de uma caixa de chocolate com a turma aqui, foi assim, milimetricamente dividido a questão do chocolate. Eu fiquei com alguns que é chocolate amargo. A pergunta é assim: chegasse a experimentar o cacau, ele é o que é ele é doce? Como é que faz? O cacau é impressionante. O cacau, antes de ser beneficiado, ele tem gosto como se fosse um cupuaçu. Não sei se o pessoal já comeu cupuaçu, mas ele é muito parecido com o cupuaçu. O cacau é um primo próximo do cupuaçu. O gosto, enquanto in natura ainda... É doce? É um pouco doce, é uma nona fruta do conde, um gosto um pouco mais sutil que aquilo. No entanto, após torrado o cacau, ele fica aquele gosto intenso. Então, o cacau em si, cacau puro, é muito difícil de ser consumido. Por isso que a fruta em si, depois de torrada, depois de beneficiada, ela é quase impossível de ser consumida. Tanto que chocolates amargos, eles jamais vão ter 100% de cacau. Que você não consegue comer, não é gostoso. Ah, certo. Eu tive no ano passado, nesse tempo, viajando aí, conheci um pé de oliva. Sim. Uma oliveira. Cara, eu disse, agora vai, né? Agora eu vou pegar uma fruta, encher os bolsos e vou. Não tem quem consegue, tem que ser beneficiado. É o mesmo caso do cacau? Mesmo caso do cacau e o mesmo caso também da uva. A uva que se faz o Cabernet Sauvignon, os vinhos em si, elas não são muito doces. É pelo benefício que se dá à fruta que você consegue extrair o melhor que ela tem. Então, é beneficiando o cacau que se consegue extrair esse gosto forte que vem de chocolate.
por isso que eu, às vezes, no caminho lá de Santiago, não tinha chocolate doce, assim. Alguém passava e dava um pedacinho de chocolate. Como é que chama? Chocolate cacau, sei lá o que eles diziam. Come isso aqui, que isso aqui é bom. Que era não é o chocolate amargo, mas afinal não é bom de comer. E se a fruta em si, não. Ela não é boa. Tanto que a graduação de cacau, que eu presenteei à Rádio Guarujá, foi a caixa intensidades. O que é a caixa intensidades? Ela começa do branco, que é o que tem menos cacau. Então tem 23%, 24% de cacau, só no chocolate branco, e foi até 85%. Então o último tablete de 5 gramas tinha 85% de cacau. Isso. Ele já era o mais amargo que nós temos. Então eu gosto muito de chocolate amargo, para mim é delicioso. Mas se você, enfim, dá para uma pessoa que gosta de chocolate mais... que gosta do chocolate docinho, doce, não vai apreciar o chocolate. Isso aí talvez alguma coisa assim, é um gosto apurado, tu vai melhorando o paladar, como se faz com vinho, é isso? Às vezes sim, talvez entendido. E o chocolate é assim como a cerveja há pouco tempo. A cerveja há pouco tempo ela teve esse apelo muito de gourmet. Isso. Né? Exatamente, que já vinha do vinho. E o cacau e o chocolate vêm com esse apelo gourmet proposta, também. Com essa... Exatamente. Existe isso no chocolate também? Sim, sem dúvida alguma. Esse tablete de chocolate de 65% que eu comentei, que ele dá inclusive a localização geográfica da fazenda de Espírito Santo. Isso. Atrás ele mostra as notas que existem, notas de café, notas de... e ele mostra as notas que existem naquele chocolate. Isso é um apelo que vai existir futuramente na Cacau Show, vai ser muito explorado, tanto pela Cacau Show quanto pelas outras empresas de chocolate. O mercado. Quer dizer, o que estás implantando, então, em Orleans, o que eu senti é um conceito, né? Não é tanto, abrir uma loja de chocolate. Não, a Cacau Show ela é mais que isso. É mais que isso. Sem dúvida é muito mais que isso. A Cacau Show, não em Orleans, ainda quero repetir, futuramente, sem dúvida alguma, traremos esse tipo de serviço para cá. É que existe uma necessidade de maturação do negócio para que a Cacau Show conceda todo o serviço que ela tem. A Cacau Show ela tem fundi, ela tem café, isso na própria loja. Tem fundi, ela tem café, ela tem sorvete, ela tem picolé e ela tem torta. Tudo isso a Cacau Show tem. Além disso, presta serviço como festa de aniversário, enfim, nós temos bombons a granel que podem ser vendidos dessa forma. Então, assim, o granel já temos aqui, o restante ainda não. Mas esses são projetos para o ano que vem, sem dúvida alguma, já está implantando em Orleans também esse tipo de serviço. Daqui a pouco, então, vai fazer... Fico pensando, né, do jeito que o mundo está caminhando para uma coisa mais organizada e com mais conceito, uma festa de aniversário da Cacau Show. Sem dúvida alguma. Vai mudar o conceito de festa, que já é muito bom, é bonito e coisa, mas é alguma coisa para acrescentar. Chegou o chocolate na fábrica, o que é que eles fazem? Como é que fabrica o chocolate? Isso, então vai chegar na Cacau Show essa massa de cacau, esse licor de cacau que eles falam, é licor de cacau, da fábrica do Espírito Santo, da fazenda do Espírito Santo, desculpa, chega na fábrica, então eles vão ministrar em São Paulo, Itapevi. Na fábrica de Itapevi, em São Paulo. Isso. Então lá tem uma mistura que é segredo até para mim, né? Enfim, não vão abrir. Tem o segredo. Com certeza, sem dúvida alguma. Tem a fórmula. Tem a fórmula, tem o segredo deles, enfim, né? Aí é segredo industrial, né? Quem conhece a receita da Coca-Cola, né? Isso. Está na internet, mas ninguém consegue fazer. Exatamente. Então, a forma de fazer, a temperatura, a forma de administrar os produtos, isso tudo é um segredo que a gente ainda não sabe, e, enfim, é guardado as 7 chaves, sem dúvida alguma, por eles. Tem chocolate branco e preto, é do tipo de cacau, é o mesmo que chega lá, ou o branco é um tipo de cacau, o preto é outro tipo? É o mesmo cacau. A diferença é que o chocolate branco ele tem menos cacau do que existe em outros chocolates. Né? Por exemplo, até há pouco tempo, isso foi uma pergunta interessante que eu próprio fiz para o Alexandre, que é o presidente. Chocolate branco é chocolate? Se você procurar no Google, vai ter essa pergunta. Sim, é chocolate. Para ser chocolate tem que ter 20% no mínimo de cacau, ou de massa de cacau. Certo. E o branco tem isso. O nosso branco tem isso. Então, ele é branco em função da pouca quantidade de massa de cacau que existe e de mais leite que tem que ter no chocolate branco. Os outros chocolates ele tem menos leite e mais massa de cacau. Então ele fica um pouco mais escuro.
no dia que saísse da fábrica lá da Costinha, assim, agora eu vou fazer resolver aqueles problemas que eu tinha desde criança, ou pegar uns punhados e enfiar no bolo, foi mais ou menos isso? Olha, Robson, foi incrível mesmo, assim, são alguns dias de treinamento, aproximadamente 2 semanas, e de fato eles falam que é o regime de engorda na Cacau porque enquanto são ministrados os cursos e as aulas, assim, o chocolate é à vontade para você lá, e aí você pode pegar, levar embora, enfim, fazer o que você quiser, mas é tanto chocolate que chega assim no próximo ao último dia, já o chocolate, né, já te satisfez muito, né? Então, assim, pode levar para casa. Vamos fazer um acordo aqui certinho, como está escrito lá no papel. Marca um café desse aqui para mim lá em Itapevi, fazer um lá de uma. O café pode durar 1h30, assim, mas pode durar uma semana também, que eu vou ficar por lá até. Como é que foi a receptividade, a hospitalidade do pessoal nesses primeiros dias aqui em Orleans? Eu e minha mãe estamos fascinados. Muito felizes, né? Minha mãe é minha sócia, inclusive, aqui, e ficamos muito surpresos com a receptividade de Orleans. Foi fantástico, população incrível. No próprio dia da inauguração já fomos até mesmo ao evento que teve o Top de Mídia aqui em Orleans, e a recepção foi fantástica. A loja está linda, é sempre cheia, o que supera até a expectativa da própria franqueadora com a cidade de Orleans. Que bom! Estamos muito felizes mesmo, uma população incrível, e temos só a agradecer a população, né? Agradecer. Eu vou convidar, você tem a Lena, a Cristina e a Dona Nene estavam falando a respeito dessas ideias novas e malucas que tem no chá de senhoras. O dia que chegar a degustação aqui, vamos levar assim, para alguns lugares uma degustação, né? Um momento que você estiver lá com o pessoal, sei lá, provar com vinho, inventar essas coisas que certamente, dentro do conceito da Cacau e de vocês, está aí a rádio, está aí um monte de gente que gosta muito de vocês porque me parece, pelo volume de visualizações que tivemos aí na página, que vocês já são orleanenses, com certeza. Eu tenho um grupo, eu postei ontem que estaria te entrevistando, e aí você é advogado. Chegaram 100 perguntas. Eu entendo que o advogado não tem uma série de conceitos, de ética e coisa, mas nós estamos num programa de rádio. Chegaram perguntas a respeito de advogado. E eu acho até, eu vou usar o termo aqui, engraçado, as perguntas que chegam pela vida que vocês têm, aquilo que chega nos escritórios. Eu vou, durante o programa, então, fazendo algumas perguntas nessa área, interrompendo essa conversa que nós estamos tendo aqui. Chegou aqui o Sidney Lopes. Já não sei mais o que fazer. Recentemente, meu sogro, que já era viúvo, faleceu. Só aí descobrimos que ele possuía um terreno e que está há 18 anos com imposto atrasado. Minha esposa tem um irmão desaparecido e uma irmã, eu não devia estar rindo, mas que diz não querer nada com nada. Qual a melhor opção, uso capião ou inventário? Se eu pagar todos os impostos, poderei entrar com uso capião mesmo não tendo nada construído no terreno? Doutor, o que é uso capião? Uso capião é, sem dúvida alguma, uma forma de aquisição da propriedade imóvel. Vamos tentar resumir isso. Você consegue adquirir a propriedade como se fosse uma compra, como se fosse uma aquisição pagando, mas em razão do teu uso, da tua posse prolongada no tempo, sem oposição, é que você consegue a uso capião. Então, o uso capião, em poucas palavras, seria mais ou menos assim, vamos tentar resumir, é a posse mansa, pacífica, duradoura, por um certo período de tempo. Então, por exemplo, seriam aproximadamente de 15, 10 ou 5 anos você já consegue uma uso capião. E esse terreno tem que estar no nome de quem? Como é que se consegue saber qual é o uso, de quem é esse uso capião? A uso capião ela ocorre quando a pessoa tem a posse prolongada. Então, quem está na posse é quem pode pedir a uso capião. Né? Então, se o Sidney é quem está na posse, ele tem sim a possibilidade de pedir a uso capião. Tá? Como se faz isso? Como é que se propõe uma ação?
Bom, você tem que procurar um advogado e propor a ação de uso capião. A uso capião, ela é interessante a pergunta porque ela fala de imposto e tributo. Pois é, eu não entendi, quer dizer, ele não pagou imposto de 18 anos e quer fazer o uso capião do próprio terreno, é mais ou menos isso? Aí é que está uma outra pergunta que eu iria Com a fazer. irmã dela que não quer nada com a vida e coisa. Ele já é proprietário? Se ele já é proprietário... O sogro é proprietário, pelo jeito. O sogro é aqui, proprietário? Né? Meu sogro, que já era viúvo, faleceu. Faleceu velho, há pouco tempo. Só aí descobrimos que ele possuía... foram lá olhar as gavetas, tinha um terreno lá que não pagava imposto. Isso. Eu acho, sei lá, para mim que não entendo nada de direito, pela tua explicação, dá para tentar? Dá para tentar, sem dúvida alguma. E uma questão interessante é que a usucapião, ela é uma forma de aquisição, como se fosse uma compra, ela é uma aquisição originária da propriedade. O que quer dizer isso? Que você adquire a propriedade sem nenhum ônus. Então você recebe a propriedade limpa, sem nenhum ônus, sem nenhum débito. Então, se for de fato procedente o pedido de usucapião, ele vai ter direito ao uso capião sem nenhum ônus. Não precisa nem pagar o imposto atrasado. Exatamente isso. E aí ele fala aqui também. Não me escute o município, né? Se eu pagar todos os impostos, poder entrar com uso capião, não tendo nada construído no terreno. Qual a melhor opção? Uso capião ou inventário? O inventário, o que é? O inventário é fazer a divisão do patrimônio da pessoa falecida, né? Então, o sogro dele faleceu e pode ser dividido da seguinte forma. Então, se só tem este imóvel deve ser dividido entre os herdeiros necessários e a esposa, dependendo do regime de bens. Então, se houve uma meação, se existe um regime de bens que tem que ter meação, que é a divisão por 2 do patrimônio, então se divide a meação, depois o patrimônio entre os herdeiros necessários. Aí senta como é que é o papel do advogado? Senta tudo numa mesa, faca, revólver, coisa, isso queijo, deve dar um brigueiro. Queijo, macarrão, café, tudo na mesma mesa e vamos conversando, no fim das contas termina com café e está tudo certo. Termina, mais ou menos assim. O advogado, essa função do advogado, eu já entrevistei mais advogados aqui, eu passei a entender que o advogado não é assim, muitas vezes para não deixar chegar até no juiz, né? Esse próprio advogado está ali para acertar, fazer uma sociedade melhor. Como é que você define o papel do advogado, doutor? Robson, essa tua pergunta, ela é extremamente atual e visionária, inclusive, tá? Em cidades pequenas, normalmente a população tem a visão de que advogado serve para resolver um problema, mas quando ele já existe, não é bem isso. O advogado serve para apaziguar a situação. Então, exatamente, a função maior que eu vejo no advogado é não deixar chegar ao fórum de justiça. É resolver antes, é sentar, conversar, resolver, fazer um acordo. Aí sim eu vejo uma advocacia preventiva, ela é muito mais funcional do que uma advocacia de litígio. Preventiva que eu digo, vamos sentar, vamos resolver, vamos fazer um acordo. Vamos ver, tá bom para ti, tá bom para mim? Vamos fazer esse acordo aqui agora, vamos resolver isso. Não vamos deixar para frente. Muito mais efetivo do que uma advocacia que serve para resolver litígio. Porque se eu vou ao fórum, eu incluo nessa situação de conflito entre duas pessoas mais um terceiro, que se chama o Estado. Então, o juiz ele tem a função de representar o Estado. Então, agora, entre essa briga que existe entre duas pessoas, se coloca mais uma pessoa que é o Estado. E aí se torna um pouco mais complicado, porque o Estado não deixa resolver o problema se não estiver de acordo com o pensamento e entendimento dele e da lei. Não que o advogado faça alguma coisa contrária à lei, mas aquele acerto de compadre, vamos dizer assim, lá atrás, tanto que eu te ajudei lá atrás, cede um pouquinho mais aqui, isso no fórum, a hora que vai para a justiça, 2 mais 2 é 4, não tem possibilidade de se fazer qualquer tipo de acerto. Tem possibilidade sem dúvida alguma. Até o juiz, ele tem também esse caráter de tentar resolver pelo acordo, né? Mudou uma lei agora, o Código de Processo Civil, eu estou tentando não usar tantos termos, mas mudou o Código de Processo Civil e ano que vem entra em vigor. Ele vem com algumas modificações muito interessantes e dá muito valor à conciliação. Então vai se pretender, ano que vem, que o próprio Fórum de Justiça tenha esse caráter mais preventivo, mais de conciliação, que na minha visão já é função do advogado. Então, o que eu indico? Que se procure um advogado no momento em que já se instalou o conflito. Certo. Procure um advogado antes disso. Certo. Doutor, o que eu faço nessa situação para evitar problema? Ó, que legal. Você antecipa um problema, resolve o problema antes dele acontecer.
é uma forma de prevenir como se fosse uma doença, alguma coisa nesse sentido. Tem caso aí no interior, gente, muito conhecido, e é lógico que aqui a gente não vai citar nome, mas de 2 irmãos que viveram uma vida inteira de mal, sem se falar, quanta úlcera, quanta dor de cabeça, quanta tristeza, quanta dor para a mãe e para o pai, né, que viu 2 irmãos uma vida inteira. Os italianos desgraçados se brigaram tanto que por causa de uma cerca, que isso foi para a justiça depois de 20 anos, alguém foi lá e disse o seguinte: olha, a cerca vai ser 2 metros para lá e 2 metros para cá, onde tu diz que está certo é ao teu lado, só que vão fazer 2 cercas. E está lá essa cerca até hoje feita, com 2 cercas, né? Para não, a cerca, quanto vizinho brigou. Quer dizer, se esses 2 irmãos chamar o advogado antes, não coloca na justiça, vai lá e acerta. O advogado tem essa função de, na briga, não deixar 2 irmãos falar uma vida inteira? Eu acho que sim, a minha visão é essa. E não só a minha visão, se fizer um estudo a nível nacional, os escritórios que têm mais sucesso são escritórios de assessoria e não de litígio. Como história de assessoria? Olha, uma empresa vai e contrata o escritório, escuta, eu estou com esse problema aqui, eu quero fazer esse tipo de investimento, o que eu faço? Qual a melhor situação? Nesse caso de ações possessórias, que tu acabaste de comentar no interior, desses 2 irmãos que se brigaram a vida inteira, nada mais justo ou mais interessante do que sentar na mesa e tentar conversar, tentar resolver, não é verdade? Os 2 advogados. Exatamente. Pega um de cada lado. Vem cá, vamos tentar resolver, o que tu acha de colocar uma cerca aqui e uma cerca ali então? Pronto, essa área de conflito? Vamos fazer um churrasco, vamos acertar isso. Vamos pegar essa área aí, vamos fazer uma área mista, aí, uma faixa de gás, pronto, não é de ninguém, né? Coloca aí e acabou. Beleza, que mundo bom se fosse assim, né? Que mundo perfeito, talvez esse seja o mundo perfeito. Exatamente. E isso a gente fala de 2 vizinhos e serve para a empresa e até numa guerra, né? Nascesse aonde, doutor? Nasci em Braço do Norte. No centro? No centro de Braço Norte. Quanto tempo? 20 e poucos anos atrás? 29 anos. 29. Antes de chegar aqui no programa, o filho do João Vermelho, o Gustavo, Isso. Gustavo te mandou um abraço. Tivesse banda com ele? Tive banda, tivemos uma banda. Como é que era? Tanta coisa já que a gente foi na... Estudasse aonde lá no Braço Norte? Começasse aonde? Eu comecei a estudar no Dom Joaquim, um colégio público lá de Braço Norte, não sei se, talvez tenha conhecimento. Claro. No centro ali em Braço Norte. Centro de Braço Norte. Exatamente. O colégio ali, eu acho que é a maior construção que tem dentro de Braço Norte, é o colégio no centro de Braço Norte. O famoso Dom Joaquim. Estudasse vida normal ali, quem é que era teu amigo nesse tempo lá? Muita gente, né? Além do Gustavo? Além do Gustavo. Bom, temos vários amigos, né? Enfim, uma infinidade então, aonde de essa gente colega. hoje? Tudo de sucesso, tem o Gustavo lá, tá tocando. Tá, o Eletrojô aqui tá Eletrojô, fantástica. Isso até inclusive empresa... no prêmio de mídia lá, né? No top de mídia, inclusive foram vencedores. Muito interessante, fiquei muito feliz em saber disso. Enfim, os meus colegas, por incrível que pareça, eles estão todos, 90%, tendo sucesso na carreira. Foi uma safra boa, como a gente diz lá em Braço Norte, foi uma safra boa. O pessoal gosta de trabalhar. Alguém estudou contigo que era da roça? Sim, seminaristas da roça, sem dúvida alguma. Foi seminarista também? Eu não, mas muitos colegas meus eram seminaristas. Certo. Porque Braço do Norte teve um tempo... No meu tempo, assim, ser do Travessão, ser do Pinheiral, ser do Azeiteiro, ser gente da roça, ser grosso. E hoje são empresários rurais, né? Braço do Norte, aquela Fiagro ali. O que representa Fiagro para Braço do Norte? Olha, sem dúvida alguma representa, acho que no último ano, Robson, eu não acompanhei os valores, tá? Mas foram muitos milhões de reais foram movimentados nessa feira. E sem dúvida alguma, né, essa história do grosso, do caipira, do colono é muito presente na minha vida em Braço Norte, até porque muitos colegas de fato eram e são dessa região. Vinham da roça. E ainda permanecem lá. Sem dúvida alguma. Então, aí, quando se fala em suinocultor, hoje temos suinocultores que exportam carne para a Rússia, para o Japão, enfim. Estão ganhando rios de dinheiro. Hoje são empresários rural, né? Sim. Que chama, são empresários rural. Depois do Dom Joaquim, foi estudar onde? Depois, então, fui a
ao Colégio São José, em Tubarão, onde fiz o ensino médio até a 8ª série. Pegasse ônibus lá? Peguei ônibus e depois fui para o Energia, e depois da Energia fiz o curso de Direito na Unisul. Portanto, falando em ônibus, aí acho que foram no mínimo 10 anos de ônibus todos os dias, das 6 da manhã, voltando lá por volta de umas 4 da tarde para casa. 6 da manhã? 6 da manhã até Tubarão, e lá então ensino médio, ensino fundamental, aí existiam provas da tarde, enfim, ficava em Tubarão o dia inteiro e voltava. Como é que tu vai, quando é que tu visse que tu gostava de direito? Meu pai é advogado, né? Então, filho de peixe, peixinho um pouco, né? Sempre vi ele naquela carreira, naquela função, e acabei então me apaixonando pelo assunto, e hoje vejo que tem talvez uma outra veia. Uma outra veia, né? A veia do empreendedorismo também tá. Eu falo que o bichinho do empreendedorismo me picou, me mordeu, e agora não tem mais como tirar do corpo. Como é que é a vida do advogado? O que tu via no teu pai? Muita responsabilidade, né? Sem dúvida alguma, e muito trabalho pela frente. Né? Que horas você acordava? Eu acordava às 6. Teu pai? O meu pai acorda às 5 horas da manhã. 5 horas. 5 horas até hoje? 5 horas da manhã até hoje. Você conhece? Conheço. Conhece bastante tempo. Conhece mais tempo que eu, meu pai. Né? É para ser. Então, sim, desde aquela época ele tem esse costume, né? Acorda às 5 horas, 5h20 da manhã e chega em casa às 8, 9 da noite. Aí trabalha o dia todo? Trabalho o dia todo. Quer dizer, advogado é uma profissão de muito trabalho para ter sucesso. Muito trabalho. Bom, a gente acredita que tem muito advogado ouvindo a gente aqui agora, né? Sim. E sabe, entende que a função do advogado ela é muita responsabilidade e, portanto, demanda muito trabalho. Muito trabalho de qualidade, inclusive, né? Enfim, a vida de uma pessoa que está em jogo nas tuas mãos são direitos, são créditos, são dívidas, enfim, alguns atos lícitos, outros lícitos, que você tem que cuidar, administrar e conseguir resolver. Em função disso, de fato, você tem que ser muito efetivo, ou seja, tem que prestar a maior quantidade de trabalho, no menor tempo possível, com a maior qualidade. Essa, na minha visão, é o meu desafio, né? Ser o mais efetivo possível. Só que para ser efetivo, de fato, demanda algum tempo, né? Você tem que estudar, tem que fazer provas, tem que produzir provas, instruir processos, ter estratégia, isso tudo demanda tempo. Estudasse alguma... No São José, lá é colégio de irmã, né? Colégio de irmã, isso. Como é que estudar no colégio de irmã? Eles são brabas que são... São brabas. Inclusive o não próprio... Não dá para fazer nada de... padre o padre que estava lá, inclusive era o padre Lenoir, que estava há pouco tempo em Braço Norte, isso. Encontrei ele lá. É um colégio bem assim ranzinza, né? Enfim, a tradição católica, ela é a tradição católica, inclusive na fachada do Colégio São José, e alguns colegas talvez no ouvintes já estudaram lá também, tá escrito lá, Colégio Normal São José. Não sei se você lembra que antigamente... Enfim, o colégio tem 120 anos, o Colégio 120 São José. anos, passei lá essa semana, 120 anos. Colégio normal. Antigamente existia um outro tipo de colégio. Fazia fila, existiam os hospícios, no caso que chamava hospício por causa de hospedaria, que aí você ia e ficava lá dentro. O normal, bom, isso aí é motivo para falar uma tarde toda. Chegava a ter fila lá no teu tempo para entrar na sala? Ah, sim, na sala sim. É engraçado porque eu acho que até hoje é assim lá. Mas isso eu não vi em nenhum outro colégio, mas mostra a tradição da Igreja Católica ainda, né? Fazia-se fila para entrar na sala, entrava-se em sala no horário marcado, sentava-se na sala em silêncio, esperava a oração que vinha pelas caixas de som, se rezava, depois começava a aula. Isso, digo, não é em 1900, isso era... 1800 e pouco. Não, agora, era há 10, 20 anos atrás. 2000, nos anos 2000 eu estava lá fazendo isso. Então mostra a tradição da Igreja Católica ainda nesse sentido, né? Então sentava em sala, se rezava, depois sim, aí vamos começar a aula. Fora os dias, isso é engraçado, eu digo como motivo de riso. Agora, enfim, fora os dias em que se ia até o pátio do colégio para cantar o hino nacional. Então ficava o colégio inteiro no pátio, se estendia bandeiras, cantava o hino nacional e aí sim
ia para a sala de aula começar a aula. Nossa. Hoje... Mas é uma experiência boa, né? Uma lembrança positiva. Sim, é dessa forma que se moldou um sem número de pessoas que estão aí atuando hoje no mercado. Sem dúvida. Fizeram aniversário semana passada, 15 dias atrás, 120 anos no Brasil, essas irmãs que, bem do lado do hospital, maior hospital de Santa Catarina, do lado do colégio. Exatamente. Detalhe que pouca gente da história sabe que tudo isso, essa gente veio para São do Gero. Foi graças ao colégio de São do Gero que tudo isso foi construído. Inclusive, os padres deonianos, o colégio Deon, que é a Unisul, o maior hospital de Santa Catarina, que é o Hospital Nossa Senhora da Conceição, o colégio São José, o colégio de São do Gero, o seminário de São do Gero, mais um sem número de empreendimentos. Vai escolher o direito. Como é que foi a faculdade? Faculdade é Tubarão também? Tubarão também, na Unisul também. Na Unisul. Em Tubarão, por isso que digo, eu fiquei aí, foram sem dúvida 10 anos de ônibus todos os dias. A Unisul, bom, positiva, fiz o curso de Direito lá, me formei em 2007 para 2008, a OAB foi, então, galguei o grau de advogado no ano de 2008 e venho atuando desde então com foco bem empresarial e empreendedorismo, e eu acho que, como eu disse antes, esse bichinho que se chama empreendedorismo me picou e agora não consigo mais tirar do corpo. E tenho então a função e objetivo de juntar essas duas ideias, que é o direito e que é o empreendedorismo, e atuar nessas áreas de conhecimento. Eu acho que é fantástico, são duas áreas fantásticas que, na minha visão, podem sim andar juntas. O papel do teu pai foi o teu mentor profissional, talvez, o exemplo profissional. A tua mãe, como é que é a relação tua com a tua mãe? Minha mãe é fantástica, né? A questão de trabalho, enfim, pela primeira vez agora estamos trabalhando juntos, né? Mas, bom, como falar da minha mãe, né? É difícil. Que horas? É difícil resumir em duas palavras o que representa. Fazia... Sempre, né? Sempre café da manhã, apoio intelectual, emocional, sempre foi fantástico, né? Sem dúvida alguma. Não tem como resumir em aí poucas palavras o que representa a minha mãe para mim. Na vida da gente passa, e o café com a Guarujá aqui, próximo, vamos ver se a gente faz o ano que vem um café com chocolate com a Guarujá, talvez no programa. Estamos dispostos, sem dúvida. Mas a vida passa e a gente nunca diz para a mãe e para o pai, não sei se você já falou, diz assim, ó, e eu fiz um curso uma vez que dizia isso, ó, chega em casa e fala para tua mãe tudo que ela representa para ti. Se tu fosse falar isso, o que tu falaria para ela? Bom, sem dúvida alguma, eu posso falar abertamente, até porque sabem disso, e eu amo meu pai e amo minha mãe, né, não tem dúvida. Tu fala isso para eles? Eu revelo que pouco. Mas por uma questão, às vezes, de... Não sei porquê, não tem motivo, né, mas eles sabem... De cultura. De cultura, talvez, de cultura. Isso, Mas não tem nenhum constrangimento em dizer que amo meu pai, que amo minha mãe, foram meus mentores, intelectuais, emocionais, e tenho tudo que tem na minha vida, devo a eles, sem dúvida alguma, né? Acredito que sabem disso e ficaria feliz se estivessem ouvindo isso depois. Vamos transmitir a eles esse pedacinho esse do programa. Pedacinho, isso, vamos transmitir a eles isso. Aí tu começa, vamos dizer assim, a partir do momento que tu te forma, que tu começa a tua vida empresarial mesmo, né? Que tu vai... Eu vou pegar mais, e aí a gente vai se envolvendo com o programa, e eu esqueço a minha pauta que está aqui. Já vi que não vai dar mais tempo, vai ficar para um outro programa. Mas vamos lá. Fiz acordo com meu ex-marido e ele não quer pagar. Eu quero dizer que você casou errada. Eu vou colocar o nome aqui, como essa senhora, ela é aqui da praça e bem conhecida, eu não vou colocar nome. Mas vamos lá. Bom dia, estou separada há quase um ano. Eu saí de casa com meu filho, deixando todos os bens para o meu ex-marido. No dia da audiência, fizemos um acordo onde ele me pagaria um valor de R$ 1.500 em 6 vezes. No entanto, ele só depositou esse valor uma vez. Fui cobrá-lo e ele disse que não poderia pagar esse valor. Fizemos um outro acordo só entre nós.
tiveram lá uma noite de namoro e fizeram um outro acordo. Mas agora ele simplesmente não pagou mais, e quando eu vou cobrar, ele disse que vai pagar, mas não sabe quando. Não sei o que fazer. Doutor, preciso de ajuda. Por uma questão de valores e de gênero, eu mudei alguma coisa na resposta, mas a essência, na pergunta, mas a essência é a mesma, doutor. Essa questão conjugal é sempre assim, termina em briga ferrenha, como foi o caso da nossa ouvinte? Como envolve sentimento, geralmente sim. Geralmente sim. É difícil. É difícil, assim, você conseguir separar e diferenciar as coisas, mas existem possibilidades, né? Bom, aí, como ela disse, foi feito um acordo. Daqui para frente, o que vale é o acordo. Então, se não envolve guarda, se não envolve visitas, o que pode ser modificado ainda, questão de valores, o que vale é o acordo. E no acordo, se foi feito um bom acordo, jamais criticar o trabalho de algum advogado, jamais, eu não sei, não conheço a pessoa, não conheço o valor, enfim, estou falando o que recomendo, né? Tem que se analisar o que está disposto no acordo. Por exemplo, atraso em seja multa, geralmente sim, seja multa de 30%, uma cláusula penal de 30% sobre o valor que não foi pago. Já pode executar. Aqui fez um acordo de R$ 1.500, atrasou, 1.300 daria 450 de multa. Se de fato foi previsto no acordo, né? Nos acordos que eu faço, eu sempre coloco uma multa. Além de colocar multa, coloco a previsão para o inadimplemento. Não foi pago? Não foi pago. Em caso de inadimplemento, o que vai ser feito? Vai ser feito, então, a gente vai executar, vai ser feito penhora, enfim. Bom, de qualquer forma, em casos genéricos como este, o que eu recomendo? Executar esse acordo, fazer um processo, um cumprimento de sentença nesse processo, e então, com isso, se pedir algumas penhoras, né? Enfim, o devedor tem que saber que isso existe, que se chama o Bacenjude, que se chama o Renajude. O que é o Bacenjude? É uma penhora direto na conta corrente do devedor. Então, o Fórum de Justiça determina... Existe isso? Sem dúvida alguma, existem inúmeras formas de execução. Então, se solicita um magistrado... o valor que tem na conta. Conta, exatamente. Então, o juiz determina, manda um ofício ao banco, ou melhor, ao Banco Central do Brasil, e o Banco Central do Brasil verifica quais as contas correntes que eles têm aberta em bancos cadastrados ao Banco Central do Brasil. Determina o bloqueio das contas até chegar no numerário que é o cobrado. Então não adianta ele não dizer, não tem dinheiro na conta. Não. Não trabalho com esse banco. Exatamente. O Fórum vai mandar um ofício para o Banco Central do Brasil e o Banco Central do Brasil verifica quais são os bancos em que ele mantém conta corrente aberto. Alguns valores não podem ser bloqueados, né? Por exemplo, o limite de 40 salários mínimos até de valores em conta poupança. Enfim, isso não pode ser bloqueado, além de débitos alimentares. Legal, são outras questões. Então, proponho, né, o Bacenjude e também o Renajude. O que é o Renajude? É o bloqueio do veículo. Então, o juiz manda um ofício ao Banco Central do Brasil para bloquear as contas. E um outro ofício ao Detran para bloquear o veículo. Então, ele paga... O carro pode ser pego da pessoa? Sim, sem dúvida alguma. O carro é empenhado. Sem dúvida. No caso, se o cidadão, o marido... ou aquele que agora passou aquela noite com ela, quase se acertaram ali, pelo que eu entendi aqui dela, quer dizer, ficamos uma noite juntos, no entanto ele depositou só essa vez, fui cobrá-lo e ele disse que não pagaria esse valor. Ficamos juntos aquela noite, fizemos um outro acordo. Esse acordo que ela fez, esse novo acordo, se o advogado não estiver junto, vale ou tem que estar o advogado junto, tem que ser registrado o acordo? Vale o acordo de boca, que a gente fala? O acordo informal? Já tem um acordo que está feito judicialmente. Tem. Né? Exatamente. Então, ela foi lá, ele seduziu a moça, coitada, deve estar sem dinheiro, deve ter dado um dinheirinho. Ela se entregou e fez um outro acordo. Esse outro acordo a gente vai ter que analisar o seguinte: foi um acordo de boca? Foi. Então, peraí, que se eu fosse advogado dela, eu indicaria, vamos executar aquele que está no fórum.
O que vale é o que está escrito. Exatamente. Vale. Agora, tá se nesse acordo que foi feito, foi reconhecido firma, foi autenticado, e nesse novo acordo que foi feito entre os dois... Não, foi feito de noite. Não, lá. então, acabou. Foi na conversa. Não tem jeito. Não adianta querer eu passar na conversa executaria. que o que vale é o que está escrito. Exatamente. Outra coisa, se o rapaz já estiver namorando uma outra senhora, pode ser empenhado coisa daquela nova namorada, daquela nova esposa, daquela nova amante do rapaz? Só namorando, praticamente impossível. Né? O que pode existir é futuramente, após um casamento em comunhão universal de bens dele com essa nova senhora que ele tem, aí sim, porque comunhão universal de bens, tudo é dos dois, portanto 50% do patrimônio é dele e 50% é dela. Se a comunhão universal de bens, antes e depois se comunica. Então o que ela tinha antes e o que ele tinha antes vai se comunicar com todo o patrimônio que eles têm agora. Então sim, seria uma possibilidade, depois de um casamento, com comunhão universal de bens, lá na frente poderia se empenhorar. Pode até pegar os bens da outra... Pode, depende do regime mulher, de bens. Exatamente. Isso. Depende do regime de bens, aí pode se comunicar, sim, sem dúvida alguma. É uma cobrança, claro, né, intensa, e depois de alguns meios de cobrança. Bacenjude, Renajude, não conseguiu achar, procura bens dele, não conseguiu achar. Depois de um pedido judicial bem fundamentado, o juiz pode decidir, mas isso também depende do juiz, do magistrado reconhecer. O que é que pode ser empenhado? Ou então, o que é que não... Vamos fazer melhor. O que é que não pode ser empenhado? O que não pode ser empenhado... O que a justiça não pode pegar? Por exemplo, se o devedor é um beneficiário do INSS, isso não pode ser empenhado, porque esse valor ele tem caráter alimentar. Então, em tese, é aquilo que ele recebe para comer. Não pode empenhar isso. Se o devedor é do INSS e tem uma conta salário, ele não pode ser empenhado, o valor. Uma pessoa que não é beneficiária do INSS, mas que tem conta salário, essa também não pode ser penhorada até o limite de 40 salários mínimos. Conta poupança também não pode ser empenhada até 40 salários mínimos. Carro pode. Carro pode. A pessoa fica sem carro. Aí é que está. O carro fica com uma inscrição no documento Renajude. Ele pode circular normalmente. Não toma o carro. Mas não pode vender. Ele não vai poder vender o carro. Então, você vai ter um bem, você vai poder utilizar o bem até o momento em que a justiça vai lá e pega de você, se não paga a conta, porque isso pode acontecer. O Renajude é uma inscrição no documento. É uma garantia. Depois, se ele não quitar a dívida mesmo assim, então a justiça pode determinar que o oficial de justiça vá lá e tome o carro da pessoa, e esse carro pode ser leiloado futuramente. A pessoa pode ficar na estrada, então, literalmente. Sem dúvida. Se tiver 2 carros. Pega os 2, até o limite da dívida. Então, se a dívida vale R$60 mil e ele tem um carro de 30 e outro carro de 30, pega os 2 carros. A casa da pessoa pode, doutor? Não, casa não pode. Casa, se só tem uma, a casa é bem de família. A Lei 8.009, salvo engano, de 90, ela determina que bem de família não pode ser penhorado. Tá? Então, se só tem uma casa e a casa tu vive, é tua, ninguém tira. Né? Salvo questões de condomínio e fiança. Salvo essas questões de condomínio e fiança. Tudo bem. Mas fora isso, não. Se a pessoa tem 2 casas... Uma casa aqui e outra na praia. Sem dúvida, a casa que ela de menor valor é que vai ser preservada. Então, se ela tem uma casa na praia de R$250 mil e uma casa de Orleans de R$200 mil, o devedor, o credor pode solicitar, e isso também determina ou demanda a decisão judicial, para se reconhecer qual que é o bem de família. Decisões majoritárias ou entendimento majoritário diz que a casa bem de família é aquela de menor valor. Então, posso eu, advogado, solicitar que o seu bem de família seja a sua casa de menor valor. Você perde sua casa em que você mora. Só que, repito, isso demanda decisão judicial. Não é um pedido e está feito. Demanda decisão do juiz. É um entendimento. A justiça hoje em dia não é mais aquilo que está escrito, assim, é um entendimento, é mais sentimento. Existe isso na justiça? Existe, Robson. A justiça não é uma ciência exata. Não é. É uma ciência social. Se é uma ciência social, automaticamente discussões elas são normais, são comuns à área. Né? Então, o que se entende hoje, daqui 20 anos, talvez vai ser modificado no entendimento.
né? Antigamente, a esposa, quando se separava, recebia pensão. Hoje não é mais assim, né? Então, assim, não recebe mais pensão? Depende do caso. Depende do caso, mas, por exemplo, hoje, se eu me casar com uma moça de 20 anos e me separar depois de 2 anos, e ela tiver em torno de 22 anos, ela está em atividade, ela está em uma idade que pode trabalhar, não pode? Pode. Exatamente. Porque eu vou pagar a pensão para ela. O que não é o que acontecia anteriormente. Há 30 anos, 40 na época dos meus avós, por exemplo, se casava com 16 anos. E a esposa tinha que ficar em casa cuidando dos filhos, sem trabalhar, e essa era a função dela. E lá, com 60 anos, o marido então se separava, divorciava e falava, agora deu. Ela não pôde trabalhar, não pôde estudar, então, portanto, ela tem que receber pensão. São entendimentos que se modificam, né? Sim. Enfim. Olá, estou no ensino médio, aqui, muito obrigado ao Mike Nixon. Olá, estou no ensino médio, na sala de aula tem um sociopata, meu Deus, que anda comigo e acha que é meu amigo. O problema é que ele tem brincadeiras de bater com força na gente, achando que é brincadeira e não adianta mandar parar que ele não se toca, não adianta eu evitar ele nem mandar a real. Não sei o que é mandar a real. E sinto que isso vai piorar. Tenho medo que ele resolva bater de verdade ou algo pior. E ele é bem maior do que eu e não há como eu me defender caso ele resolva me atacar. Quais são os meus direitos? Ele é de menor, ele pode ser preso, multa, expulsão da escola. Sinceramente, eu quero muito o afastamento dele de perto de mim. O Mike Nixon, eu não sei se esse é o seu nome, acho até que não conheço nenhum Mike Nixon. Mas nós colocamos essa pergunta aqui porque essa questão relacionada a menores, a bullying, apelido, isso mudou muito. Você falava nos avós, antes era bonito alguém humilhar alguém, né? Não é que era bonito, era comum alguém ser assim, fulano é brigador, fulano bate bem, fulano era motivo assim da pessoa ser admirada. Hoje não mais. Na escola, eu vou começar a perguntar por aí esse caso do Mike Nixon. O pátio de uma escola é um ambiente fechado, vamos dizer assim, o que acontece lá dentro, essas contendas, é possível fazer uma denúncia? O que deve fazer essas pessoas que sofrem bullying? Bom, o que eu recomendo, né? Primeiro, se é menor, então deve primeiro comunicar aos pais, sem dúvida alguma, são os seus representantes legais, então comunicar ao pai seria interessante. Se o pai não agir, não procurar a diretoria, então acredito que a própria pessoa deve procurar a diretoria. Como são menores, enfim, ninguém pode ser preso, que a gente comenta no direito, o termo correto é pode ser apreendido. Ainda não pode ser, praticamente a mesma coisa. Existem as FEBEMs, por exemplo. As FEBEMs, as pessoas são apreendidas, né? Elas são presas de fato. Só porque demanda um crime e um processo inteiro. É caso de bullying, o que se recomenda, e longe de mim, né, ser enfrentar e adentrar em questões de serviço social, mas o que eu pelo menos entendo seria procurar, no primeiro caso, a pessoa máxima dentro de uma escola, que seria a diretoria. E aí sim ela vai conseguir entender o que é mais interessante para aquele caso de bullying, né? O bullying é um caso, como tu disseste, que se mudou o entendimento, se mudou a posição, assim como o caso dos homossexuais e tudo mais, né? Antigamente se tinha uma posição completamente tradicional, em que bullying não existia, enfim, briga de crianças se resolve na escola, e isso mudou, né? Hoje bullying é inclusive um projeto de governo, de Estado, para que se acabe com isso. Um outro caso aqui que chega, a Milena Dantas, do Gravatal. Muito obrigado aos nossos ouvintes de Gravatal. Meus pais faleceram, porém antes disso levaram minha irmã e 2 sobrinhas para morar com eles. A casa dos meus pais não tem escritura, só tem o registro de imóveis do terreno. A partir dos falecimentos dos meus pais, minha irmã, que estava morando na casa, começou a impedir que eu e meus irmãos entrassem na casa para ela recusar-se sair de casa. Ficamos sabendo que ela pretende entrar com uma ação de uso capião. Eu e meus irmãos queremos que ela saia da casa, queremos arrumar uma maneira de regularizar a casa para poder vendê-la.
O que podemos fazer para resguardar o nosso direito como herdeiros e impedir que minha irmã fique com a casa só para ela, já que ela tem outra casa? Como existe problema quando os pais morrem por causa da herança, né? Exatamente. A gente percebe no direito que, inclusive eu também dou aula de direitos reais na Exucre, em Criciúma, e muitos desses casos seriam interessantes até eu levar para lá, para explicar para o pessoal, porque são casos bem interessantes, né? Como é que é o caso dela aqui? Vamos ver de novo. Os pais morreram, antes disso levaram a minha irmã e 2 sobrinhas para morar com elas. Apareceu mais gente em casa. Como não tem escritura, estão querendo o uso capião que explicou antes, né? 2 situações dão muito conflito no direito. Primeiro, a questão de herança e segundo, questões possessórias. São questões que tradicionalmente são problemas no direito, né? Herança e herança possessória. Aliano, uma cidade de Orleans. Exatamente. São Miguel, Gravatal. Então, o que eu recomendo, né, para os nossos idosos aí, enfim, patriarcas e tudo mais, se faça um testamento, por favor. Fazendo um testamento e preservando o direito de cada um, não há briga, a família não se acaba. O pai, o velho pode dizer... Pode testar. Claro, existem limites para isso, né? Existem limites. Então, por exemplo, vamos lá, vamos falar de novo, tentar aqui deixar bem claro. Se eu sou o patriarca de uma família e tenho um patrimônio de R$1 milhão, por exemplo, eu sou casado pelo regime de comunhão universal de bens, que é o mais comum, ainda dessas pessoas mais idosas. Hoje já mudou, hoje é uma outra forma de regime de bens. Então, sou lá, eu tenho R$1 milhão. Eu quero fazer um testamento. Quanto disso que eu posso testar? Quanto disso que eu posso passar para um filho específico? Bom, primeiro, eu tenho que fazer o cálculo. Eu tenho R$1 milhão, eu tenho que dividir por 2, que é a minha ação. Então, parte desse 1 milhão é da minha esposa. Legal, portanto, eu tenho R$500 mil para poder a minha herança. O pai ainda. O pai ainda pode fazer isso em vida, para evitar problema futuro para os filhos. Então, a família não se acaba pela divisão de patrimônio. Muito interessante, pouca gente sabe disso. E é muito interessante. Então, a própria pessoa em vida pode falar a divisão que quer do patrimônio. Um testamento. Inclusive, a gente percebe assim, ó, que muitas vezes um filho cuida do pai. E o pai quer dar mais patrimônio para esse filho. Só que não sabe como. E acaba fazendo uma compra e venda, o que é ilegal. Num testamento, tu consegue fazer isso. Num testamento, tu consegue dividir o patrimônio por 2, preserva a ameação da esposa, e ele tem R$500 mil para dividir entre os filhos. Desses R$500 mil, supondo esse valor, metade desses R$500 mil ele pode testar, ele pode passar para quem ele quiser, ficando os outros 50% para os outros dois. Exatamente. Então ele consegue fazer isso de forma legal. Se faz depois apenas um processo de abertura de testamento e está resolvido o problema. Essa é uma sugestão. No caso aqui da Milena Dantas, que morreu e tem mais uma sobrinha lá dentro de casa, comendo e bebendo. Isso deve estar uma briga. Deve estar uma briga intensa. Deve ser esse italiano que aí faz de porteira e coisa. O que é que dá para fazer, a Milena, para esses outros herdeiros? Eu e meus irmãos queremos que ela saia de casa. Eles querem que saia de casa ainda. Arrumaram uma maneira de regularizar a casa para poder vender. Eles querem, na verdade, vamos vender tudo e dividir. Vamos vender tudo e dividir. Exatamente. Ela pode ficar em casa? É um problema. Existe essa questão que aí tem que ter essa conversa, na verdade, né? Tem que chamar advogado, enfim, vamos sentar, vamos resolver o que dá para fazer aqui, o que não dá para fazer, né? Mas uma situação interessante que ela comentou é a questão de uso capião. Se deixar assim como está, de fato, essa irmã que está na casa, ela tem posse. E se ela tem posse, ela pode pedir ou solicitar uso capião. Então tem que ela procurar um advogado urgente para conseguir resolver isso, para impedir que ocorra essa uso capião, se é que ela já não existiu. Então recomendo que tem que fazer um procedimento aí bem interessante. Tá? Tempo de resposta para recurso junto ao Jari. Sou do Gravatá. Muito obrigado a gente que sempre me ouve lá no Gravatá. Tenho um recurso enviado recebido pela Jari. O que é Jari, doutor? Junta Administrativa de Recurso. É Detran, exatamente. Isso. Pela Jari, entre parênteses, Detran, desde o dia 3 de 2 de 2015. 2, né? 6 meses aí. E até a presente data não foi julgado. Quanto tempo a Jari possui para julgar um recurso? Minha maior preocupação é porque estava com a permissão provisória para dirigir, a mesma já está vencida. Eu queria perguntar o que é essa permissão provisória para dirigir?
talvez o que tenha ocorrido foi que permissão provisória, eu não sou muito bom em direito de trânsito, mas deixa eu tentar, pelo menos, desculpe se eu estiver falando besteira aqui, quem entende mais, por favor. Tempo provisório, ela pode ter ou cometido uma infração de trânsito e, portanto, tem esse tempo até regularizar essa situação, ou ela estava com a provisória, ela pegou a carteira hoje, ela tem 1 ano de provisória. Ah, certo, deve ser isso. Então, tá ela, certo aqui. então ela foi multada e recorreu da multa, porque se levar pontos na carteira durante esse período de... Isso, tá aqui, ó. Então... Minha maior preocupação é permissão provisória para dirigir. Exatamente. Essa carteira que tem 1 ano agora, diferente de antes. Exatamente. Se ela levar multa, vai... Ela vai perder, ela vai ter que fazer todo o curso novamente. Então, ela provavelmente recorreu à JARE, né? A JARE é Junta Administrativa de Recursos de Infração de Trânsito, acho que esse é o nome, e ela pergunta sobre o prazo, né? O prazo, fatalmente, não existe um prazo para julgamento. Deve até existir alguma coisa na lei, mas não é cumprido, tá? Eu, enquanto museólogo, eu vou dizer uma coisa para ti, minha querida Vieira, lá do Gravatal. A senhora vai rezar, pega um rosário e faz igual a minha mãe. Eu tenho mais algumas perguntas. Muito obrigado aí, eu coloquei aí durante 30 minutos, disse na rede social que estaria te entrevistando, apareceram 100 perguntas, eu rapidamente fiz 2, 4, 5, 6, vai ficar algumas de fora, porque eu tenho que tocar o programa, não tem mais tempo. O doutor Henrique também é da Escola Damásio de Jesus, quem te manda um abraço é a Isabel Cristina, e ela disse que o motivo de ela ter passado na OAB não era ela não saber, ela sabia. O que a Damásio fez foi alinhar o conhecimento dela, focar, dar um jeito, fazer certinho para chegar lá e passar na prova da OAB. Foi o maior sonho. Eu estava na cidade de Los Arcos, na Espanha, e ela me ligou chorando, dizendo, eu disse, vai lá numa gruta de São Miguel. E eu fui numa gruta de São Miguel rezar, mas diferente da minha mãe, da dona Vieira, que eu recomendo rezar, a Cristina foi no Damásio de Jesus. E foi. Como é que é assim? O que tu vende lá? Como é que vocês fazem o pessoal que fez a faculdade de Direito? Quanto trabalho? 5 anos. Tentando passar, esse pessoal sabe, chega lá 48, 49, 50, e roda na segunda. Exatamente. Como é que tu conseguiu trazer isso para a lei? O Damásio, na verdade, é uma escola preparatória para concurso público e OAB, que está sediado em São Paulo, e nós temos também uma unidade franqueada em Criciúma. A gente tem um foco muito grande em OAB. E, claro, conheço a Cristina pessoalmente e tenho pleno conhecimento e certeza de que ela conhecia tudo que estava na lei. Sabia tudo. O que faltava era organizar o pensamento de acordo com o que a FGV pede. Isso é interessante. Não é que a pessoa não sabe. E não é que ela não é organizada. É que tem que se adequar àquilo que a FGV pede, que é a banca que vai passar ou rodar você no exame da OAB. Né? E no Damásio, como eu disse antes, a gente vem de sonhos. Como assim sonhos? Tenho certeza que o sonho da Cristina era, sem dúvida, após formada no curso de Direito, galgar o grau de advogada na OAB. Por isso que eu digo, a gente faça com que tu consiga alcançar esse sonho, essa aprovação em concurso público. Né? E o Damásio, ele é um curso preparatório com aulas, e essas aulas elas vão aparar algumas arestas e organizar teu pensamento para que você consiga, de fato, alcançar esse grau de advogado, ou de magistrado, ou de promotor. Enfim, no meio jurídico, o Damásio é muito conhecido. Estuda em casa, né? Estuda em casa, tem cursos internet, online, tem cursos lá em Fala com o professor. Fala com o professor. Enfim, o conhecimento que se dedica e que se dá no Damásio, ele é extenso, com muita qualidade. Né? Então, são doutrinadores, ministros de STJ, de STF, que dão aulas para a gente. Então, é um curso fantástico, quem não conhece. Temos muitos alunos aqui em Orleans, tá? Que vão até Criciúma ter aula comigo. Muitos conhecidos, então fica a dica para quem não conhece, para que conheça. Quem quiser, vou falar de cadeira, coisa dentro de casa. Quem tiver aí fazendo a prova, ou que vai fazer a prova, dá um pulo lá. Olha,
A sensação de morar com alguém que passou na prova da OAB é alguma coisa única, especial. Tem alguma coisa prevista, algum curso? Vocês fazem só a OAB ou tem alguma outra coisa? Não, tem uma infinidade de cursos, né? A gente sabe que o INSS está em greve, né? Enfim, aí está em greve porque não tem servidor. O motivo da greve é, claro, pagamento de salários, uma série de fatores, mas uma delas é porque falta servidor para trabalhar no INSS. E vai ter concurso futuro, próximo, agora já foi autorizado, inclusive homologado, e o Damásio tem cursos preparatórios para esse concurso também. Então, nós oferecemos cursos preparatórios para concurso público, no caso do INSS, OAB, pós-graduação e MBA. Então, legal, eu queria fazer uma pós-graduação em Direito do Trabalho. Olha que fantástico, o Damásio tem essa pós-graduação, inclusive online, se quiser. Henrique, eu atuo na área de Direito Penal. Maravilha, a gente tem pós em Direito Penal. Henrique, eu quero fazer um curso de gestão empresarial. Você tem um curso também? Lançamos na quarta-feira agora um curso de gestão empresarial, inclusive com Max Geringer. Max Geringer? Max Geringer. Eu assino algumas coisas aí na internet e um dos canais que eu assino, ele tem aí para receber no celular, é a Conversa do Max Geringer. O cara é fantástico, ele dá sugestão na área empresarial, assim. Vai ter aula com ele? Vai ter aula com o Max Geringer. É isso que é interessante. Nós temos uma infinidade de professores e doutrinadores e pensadores que dão aula para a gente. E aí fica a dica para conhecer, é fantástico. Eu tenho que mandar um abraço aqui, Nicolas Roberto. Muito obrigado, Nicolas, ao Aline, Joaquim e a todos que estão conosco. Muito obrigado. Eu conversei aqui com o Henrique da Lapa Lunardi, empresário, advogado. Fica no compromisso de levar esse programa, fazer um programa lá na Cacau Show. Está aí uma sugestão, uma ideia, de repente na Páscoa, no Natal, nessas datas aí que se come mais chocolate que o normal, a gente fazer alguma coisa aí na loja de vocês, um café com algum cliente e tal. Não tem mais tempo, lá no São Miguel, onde teu pai nasceu, se dizia o seguinte, que quando a prosa é boa, o tempo passa rápido. Eu não sei se isso for verdade. Faz 1h30 que nós estamos aqui conversando, eu tinha tanta coisa para te perguntar e não vai dar tempo. Volta aqui um outro dia para nós responder essas perguntas aqui, falar mais de cacau, de advocacia e de educação. Sem dúvida alguma, espero o convite. É um prazer imenso estar aqui falando para vocês. Muito obrigado pela tua presença aqui, viu? Eu que agradeço o convite, Robson. Muito obrigado a você, querido ouvinte, é uma satisfação muito especial. Eu sou suspeito a falar, mas não sem orgulho, eu devo dizer que esse programa, aqui na Guarujá e em outras rádios da região, é o que tem maior visualizações na internet. Nós chegamos a 30 mil visualizações num dia aqui nesse programa. Muito obrigado a todos que estão conosco, desde aquela senhora que está tirando leite de uma vaca no interior, e até um empresário que muitas vezes escuta escondido lá no iPhone ou no seu tablet para escutar aquilo que a gente conversa e proseia aqui. Amanhã tem mais café, se Deus quiser. E Deus quer, porque Deus sabe que a gente é gente do bem, só quer o bem dessa terra. Forte abraço, fique com Deus, tchau. Personalidades que, através de suas histórias, empresas, serviços e trajetórias de vida, fazem desta região um lugar especial. Você acompanhou pela Guarujá, Café com a Guarujá. A apresentação, Robson Lunardi.